Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Vamos começar aqui fazendo observações sobre um post que saiu no blog Nariz Gelado. Eu sei que cada vez que eu respondo a um desses blogs, eu aumento a visitação deles barbaramente e dou 15 minutos de fama, certo? A pessoas que não mereceriam nem 15 segundos. Mas eu não considero que ninguém, por não ter público, seja suficientemente desprezível para que eu lhe recuse uma resposta, né? Eu sempre segui aquela linha de dizer assim, olha, para não deixar você sem uma resposta, vai tomar no cu. Esse é o mínimo que qualquer pessoa merece, né? Mas no caso aqui, a pessoa merece mais do que 4 palavras. Então, ela começa por comentar uma outra mensagem que diz assim: não dar crédito ao Olavo de Carvalho pela descoberta do Foro de São Paulo, Olavo, esse que já brigou com o meio mundo da imprensa por causa do mesmo, é uma das hipóteses que me ocorre. Se o Olavo de Carvalho é um lunático, aspas, se o Olavo de Carvalho é um lunático, e todos os meus colegas na grande imprensa acham isso, abordar um tema árido que interessaria bem pouca gente, e que é o cavalo de batalha do Olavo de Carvalho, só conferiria legitimidade ao lunático. Isso no caso de um editor da grande imprensa ser capaz de soletrar legitimidade, é claro. Daí responde aqui essa senhora que assina com o nome de Nariz Gelado, diz o seguinte: não penso que é uma questão de conferir legitimidade ao Olavo de Carvalho, mas ao que o Olavo representa, ou aquilo que feliz ou infelizmente caberia ao Olavo discernir, passou a ser associado ao Olavo por estas terras brazucas. Aquela linha de pensamento pertencente à extrema-direita, que percebe nas ações do PT e da esquerda em geral a concretização de um grande e minucioso projeto, gestado há mais de 30 anos, e do qual participam, inclusive, os partidos de centro-esquerda, como o PSDB. E por que isso acontece? Porque, como bem observa o Noel Coward, que é o sujeito que assina a mensagem como Noel Coward, o nome do dramaturgo inglês, há anos que o Foro de São Paulo é o cavalo de batalha do Olavo, e praticamente só do Olavo. Mas vou discordar de Mr. Coward. Não é por isso que o Olavo brigou com o meio mundo da imprensa, ou pelo menos não é só por isso. O Olavo de Carvalho se indispõe com muita gente por conta do seu temperamento, da sua forma de se expressar. Alguém disse outro dia que o Olavo é aquele tipo de cara que avisa que os loucos estão planejando invadir o planeta, mas faz isso gritando, escabelado e babando como se fosse um deles. Acho que isto, mais do que qualquer denúncia, é o que traz problemas ao Olavo, e faz com que muitas das suas boas ideias e dos seus alertas não sejam levados a sério. Abro um parênteses para dizer que eu concordo com algumas das ideias do Olavo, com outras não. É o caso do tal projeto em conjunto entre PT e PSDB, por exemplo, que rejeito até por descrédito na capacidade tucana de se articular a este ponto. Também quero deixar claro que o temperamento do Olavo não me incomoda pessoalmente e que eu me divirto a valer ouvindo o seu true outspeak. Espero que a senhora esteja ouvindo agora, viu? Acontece que eu sou uma pessoa que já passou da idade de ter ídolos, ou seja, convivo bem com a ideia de que alguém, na minha opinião, diga e faça bobagem, continue sendo admirável sob vários outros aspectos. Muito obrigado, estou até comovido. Daí continua ela. É aí que entra a grande mídia, e não só a Tupiniquim. Embora tente ultrapassar esse paradigma através do articulismo, a mídia ainda vai. O resto não. Portanto, o que aconteceu com o Foro de São Paulo? Durante muito tempo, a grande mídia tratou o Foro de São Paulo com desprezo, como se ele fosse o mito de uma extrema-direita maniqueísta, que tinha o Olavo de Carvalho como seu principal representante. E agora, quando começa a ficar claro que o Foro tem, sim, seus planos para médio e longo prazo, e que alguns deles estão sendo colocados em prática e influenciando decisões de governo, a imprensa não sabe o que fazer, morre de medo de trazer o Foro de São Paulo à pauta e ser ela mesma vitimada pelo rótulo que criou, ou seja, temos que ser chamado de extrema-direita maniqueísta e, ó horror, olaviana. Assim como não soube, no passado, identificar o que havia de verdadeiro nos retumbantes e, por vezes, exagerados alertas do Olavo de Carvalho sobre o Foro de São Paulo, a imprensa não está sabendo agora tratar do Foro sem parecer igualmente exagerada. Eis porque, preocupado em preservar sua autoimagem, prefere calar. Mas, como eu disse hoje cedo, não poderá fazê-lo por muito tempo. Bom, então vamos aqui ver o que realmente se passa neste negócio. Então, em primeiro lugar, a classificação das ideologias políticas é feita de acordo com as propostas que elas têm para a sociedade. Isso é muitíssimo importante. Se um sujeito propõe, vamos dizer, a democracia liberal, ela é
liberal-democrata. Se ele propõe um regime socialista, ele é um socialista. Se ele propõe um regime autoritário de direita, ou até um totalitarismo de direita, ele é um cara de extrema-direita. Vocês podem procurar em tudo que eu escrevi e falei. Eu jamais propus regime autoritário algum. Nunca. Nada, nada, nada. Politicamente, a proposta que eu tenho não é muito diferente da do próprio PSDB, que pelo menos nominalmente advoga uma democracia liberal. Tá certo? Muito menos diferente do atual Demo, né, isso o ex-PFL. Então eu não vejo de onde sai essa classificação de extrema-direita. Acontece no Brasil, por incultura e por desorientação geral, porque as pessoas têm muita merda na cabeça e não sabem nada do que estão falando, eles passaram a classificar os indivíduos politicamente não de acordo com as suas propostas, mas de acordo com os seus diagnósticos históricos. Ou seja, quer dizer, passou a haver, né, uma visão do passado que é direitista, uma visão do passado que é esquerdista, e por isso aí eles diagnosticam. Então isso quer dizer que você tem que tomar cuidado com a história que você conta do passado, porque eles vão te classificar politicamente aí. Por exemplo, com relação ao Foro de São Paulo, eu não creio que diagnosticar as atividades, a importância, o papel do Foro de São Paulo, tá certo, que já tem 17 anos, seja uma questão de posição política, de extrema-direita ou centro-direita ou centro-esquerda, etc, etc. Isso é uma questão puramente histórica, tá certo? Aliás, a senhora Nariz Gelado, a senhora diz que não existe nenhum plano, um grande plano para a tomada do poder no continente. Eu digo, se não existe, e se ele já não está sendo aplicado, por que a senhora, que é professora de história numa universidade particular, tem tanto medo de revelar o seu nome? Porque a senhora sabe que aquilo é dominado por esquerdista. A senhora tem medo de perder essa porcaria de seu emprego, tá certo? Quer dizer que neste ambiente terrorífico, tá certo, onde a senhora mesmo tem o medo de dizer o seu nome, né, a senhora está fazendo de conta que tudo está normal e que só o que existe na mídia é uma certa inibição da mídia, é mais um problema de elegância do que outra coisa, tá certo? E não uma efetiva dominação dos meios de informação de opinião por uma corrente política. Então, vamos dizer, a sua própria vida, a sua própria atitude desmente o que a senhora está falando. A senhora está vivendo uma coisa e pensando como se fosse outra. Quer dizer, isso é exatamente o que a gente chama de paralaxe cognitiva. Não digo que a senhora seja mentirosa, mas a senhora está gravemente afetada de paralaxe. Quer dizer, a sua vida prova que as coisas não são como a senhora está dizendo. Mas, então ela diz aqui que extrema-direita é aquela linha de pensamento que percebe nas ações do PT e da esquerda em geral a concretização de um grande e minucioso projeto. Ora, minha senhora, a senhora diz que é historiadora. A senhora sabe o que é documentos primários? Sabe o que é fonte primária, dona? Isso aí não é uma questão de você ser de extrema-direita ou extrema-esquerda, ou centro-direita, ou centro-esquerda. A existência deste plano há mais de 30 anos é uma coisa altamente documentada, tá certo? E, digo mais, o Fidel Castro concorda inteiramente com o que eu estou dizendo, porque ele sabe que foi assim. Ele sabe perfeitamente que o Foro de São Paulo é a continuidade da antiga OLAS, da Organização Latino-Americana de Solidariedade, que ele fundou nos anos 60, tá certo? Quer dizer, é a OLAS sob nova versão, quer dizer, a continuidade do mesmo plano. Isso aí, se perguntar para o Fidel Castro, ele vai dizer que eu tenho toda a razão, tá certo? E os documentos comprovam isso amplamente. Agora, a senhora acha que existe documentação de extrema esquerda, documentação de extrema direita? Quer dizer, conhecer certos documentos, né, é extremismo de direita? Então, ignorá-los é que é a posição centrista, equilibrada e democrática como a da senhora. Quer dizer, largue de ser burra, dona, vai estudar um pouquinho. A senhora não sabe nada da história do movimento comunista. Muito menos no Brasil, mas muito menos. O diagnóstico que a senhora faz da imprensa, da mídia brasileira, quer dizer que ela tratou o Foro de São Paulo com desprezo, quer dizer, ela não deu importância. Isso mostra que a senhora não entende nada nem de história e muito menos de jornalismo. Por quê? Por todos os critérios jornalísticos mais elementares e incontornáveis, seria impossível, ouça bem, impossível, tá certo? Um diretor de redação considerar que uma reunião, que reuniões anuais que juntam 5 ou 6 governantes, ou 7, 8, 10 governantes, e mais uma centena de organizações políticas, seja um fato irrelevante. Isso é absolutamente impossível sob qualquer critério jornalístico existente ou por existir. Então, dizer que a mídia tratou com desprezo é ilusão sua. A senhora
julga as coisas pelo que a senhora mesma lê na mídia, que aparentemente é sua única fonte de informação. A senhora, de fato, não conhece a história do movimento comunista, nem no mundo, nem na América Latina, nem no Brasil. Se conhecesse, não estaria dizendo tanta bobagem assim de uma vez. Tá certo? Portanto, jornalisticamente, é impossível que os caras tenham tratado com desprezo. Eles trataram com ocultação premeditada. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, se a senhora quer parecer bonitinha perante a mídia, se a senhora quer agradar essa mídia, né, quer agradar o chefe de redação, então a senhora disfarça, ajuda os caras a disfarçar, tá certo? Porque amanhã ou depois eles vão ter que se desmentir, obviamente. Eles vão ter que confessar que o Foro de São Paulo existia, que é um órgão poderoso, que foi importante para a América Latina, etc, etc. Eles vão ter que confessar tudo isso. Então, eles vão se penitenciar do quê? Nós erramos, nós tratamos aquele assunto com desprezo, foi um erro profissional nosso, um erro de técnica. É exatamente isso que eles vão fazer e a senhora está ajudando a fazer. A senhora já está roubando a desculpa, tá certo? Ora, se a senhora quer saber o que é o jornalismo no Brasil, a senhora procure uma publicação do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo que se chama 60 anos de jornalismo. É a história do jornalismo em São Paulo. Infelizmente, eu não conheço um equivalente para o Rio de Janeiro, para outros estados. É a história do jornalismo em São Paulo. E a senhora anota os nomes de todos os personagens principais, todos os jornalistas importantes que tinha em São Paulo, com exceção de 2 nomes, que um era o falecido Zé Carlos de Moraes, Tico Tico, e o Maurício Loureiro Gama, que eram 2 caras da direita. O resto, minha senhora, eram todos membros do Partido Comunista, membros. Os chefes da redação todos os caras que mandaram na imprensa, sempre mandaram na imprensa brasileira, não é de agora, tá certo? Todos membros do Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu sei porque eu estava lá, eu era membro do partido, esses eram os meus companheiros. Eu os conhecia um por um, tá certo? E nenhum deles rompeu com o partido. No máximo o que aconteceu foi afastar-se um pouquinho, tá certo? Quer dizer, quando chegou nos anos 80, houve uma espécie de nova divisão da esquerda, uns foram para uma organização, outros foram para outra, tá certo? E é muito difícil hoje, aqui à distância, eu pesquisar qual é exatamente a articulação que existe entre essas organizações e o Partido Comunista. É muito difícil pesquisar isso. No entanto, vamos dizer, a unidade de ação se torna visível no próprio Foro de São Paulo. Quer dizer, é uma questão de estudado, né? Esse plano de mais de 30 anos é óbvio que existe. É uma coisa que não depende de posição política. Se a senhora achar que isso é uma posição de extrema-direita, mostra que a senhora em matéria de história é analfabeta. Analfabeta, porque essas coisas não... O sujeito não pode decidir isso na base da tomada de posição. A história se faz com fontes primárias, dona. E só quem está lidando com fontes primárias, da fala do Foro de São Paulo, sou eu. Os outros falam no palpite, falam com base no que leram na Folha ou no impressionismo. Se a senhora está fazendo aqui um diagnóstico psicológico da imprensa, a imprensa tratou com desprezo, e agora ela não quer parecer isso, não quer parecer aquilo. Isso é tudo bobagem, isso é tudo invenção da sua cabeça, dona. Interpretação, isso é psicologia de botequim. A senhora, em vez de tentar adivinhar o que se passa na cabeça de chefes de redação, a redação da senhora nunca entrou. Olha, eu passei 30 anos da minha vida dentro da redação, já conheço essas pessoas todas. A senhora nunca entrou numa redação. A senhora não tem ideia do que é o jornalismo brasileiro. Agora, para escrever a história do jornalismo brasileiro numa fase importante como essa, a senhora tinha que conhecer os personagens, tinha que conhecer os documentos primários. Assim, isso também a senhora não conhece. Tá certo? Então, note bem, a senhora publicou, aliás, essa coisa, não só no seu blog, mas num outro site, tá certo? É um site pertencente a uma instituição cujos membros, cujos chefes, eram os mesmos que 7, 8 anos atrás chegavam para mim dizendo: para com esse negócio de Foro de São Paulo, não fale mais disso, você está maníaco, vamos esquecer essa coisa. São esses mesmos, dona. E esses mesmos são o quê? É o tucanato, a senhora sabe perfeitamente disso. Outra coisa, se a senhora quiser saber a origem do PSDB, tá certo? A senhora tem que remontar ao tempo em que havia um órgão chamado SEBRAP. Tá certo? O SEBRAP foi o grande mentor da esquerda brasileira, tá certo? No período pelo menos da esquerda paulista, no período que se seguiu, vamos dizer, ao golpe de 64, e, mediante uma série de transformações, acabou resultando na fundação do PT e do PSDB. Que esses dois partidos agem de maneira articulada, quem está dizendo também não sou eu, são documentos primários, dona. Vai estudar, porra! Por que eu tenho paciência agora? A senhora diz que não tem mais idade para ter ídolos, mas a senhora também não tem idade para ficar dando palpite bobo que nem uma moleca, tá entendendo? Vê se vai estudar, dona, vê se justifica o seu diploma de história. Quem disse isso com relação a PT e PSDB
foi Fernando Henrique Cardoso e o então reitor da Universidade de Brasília, o Cristóvão Buarque, exatamente. Então, isso é uma troca de cartas pública entre Fernando Henrique e Cristóvão Buarque, que eram os dois intelectuais, entre aspas, mais importantes dos dois partidos naquela época. Tá certo? E ali ficava muito claro que não havia divergência ideológica nem estratégica entre um partido e outro. Havia apenas uma disputa de posições. Tá certo? Se a senhora tem alguma dúvida quanto a isso, a senhora se lembra de dois detalhes. Quem praticamente criou o MST, tá certo? E criou todo esse negócio de invasão de terra, esse poder monstruoso que virou MST, não foi o PT, foi Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Quem introduziu a doutrinação marxista nas escolas não foi o PT, foi Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? E, mais de uma vez, o senhor Fernando Henrique, em público, se gabou de ser ele o grande conhecedor e aplicador da estratégia de Antônio Gramsci. Ele e não o PT. Tudo isso, dona, são documentos primários. Se a senhora acha que eles estão falando isso só para enganar as pessoas, tá certo? Na verdade, eles são pró-capitalistas e querem passar por comunistas. Eu digo, mas não era o contrário, dona? Eles querem passar por esquerdistas, mas no fundo eles são capitalistas? Ou são capitalistas que querem passar por comunistas? Eu acho que a senhora está querendo entrar muito, sabe, na especulação das intenções secretas das pessoas que a senhora não conhece. E para você investigar intenções, tá certo? Você primeiro precisa ter os documentos, porque você precisa conhecer os atos reais que as pessoas fizeram. Ora, você acha que o Fernando Henrique, por exemplo, ele pegou aquele órgão pequenininho, insignificante, que era o MST, e transformou num monstro com dinheiro do Estado só para enganar os outros? Isso é um ato real ou é só uma impressão? É uma palavra que ele disse? É uma bobagem qualquer que ele disse? Ou é uma coisa que ele efetivamente fez? Eu acho que as intenções verdadeiras das pessoas se manifestam e se esclarecem nos seus atos reais, não necessariamente nas suas palavras. Agora, se as palavras coincidem exatamente com os atos reais, então, dona, especular em intenções mais ocultas é coisa de maluco, tá certo? É coisa dessa psicologia de botequim de brasileiro. Né? Agora, diz que a mídia que não soube, aspas, identificar o que havia de verdadeiro nos retumbantes e por vezes exagerados alertas do lado de Carol sobre o Foro de São Paulo. Aqui eu desafio a senhora a mostrar um único fato que eu tenho alegado sobre o Foro de São Paulo que tenha se revelado exagerado. Mas porque tudo absolutamente se comprovou. Até parece que, assim, eu digo que a senhora, não é que a senhora não leu os documentos originais do Foro de São Paulo, a senhora não leu nem mesmo o discurso do Lula de 2 de julho de 2005, onde ele descreve a ação do Foro de São Paulo em termos que mostram que essa ação é muito mais profunda, tá certo, do que se pode imaginar, e que isso, de fato, vem de um plano articulado há muito tempo. Note bem, quando o comando das Farc alardeia ao mundo que o PT salvou o movimento comunista na América Latina através da fundação do Foro de São Paulo, vocês que estão fazendo isso por quê? A Farc precisa puxar o saco do PT para alguma coisa? A Farc vai chegar, veja que coisa, vai chegar no meio de 100 partidos comunistas, tá certo? E apontar para eles um falso salvador. Se isso não fosse verdade, a senhora acha que os outros partidos comunistas iam engolir isso assim tão facilmente? Mas você largue de ser ingênuo, largue de ser boba, dona. A senhora é capaz de escrever assim, livro de história para criancinha. A senhora não tem a menor ideia do que é ciência histórica, mas eu não tenho a menor ideia. Esta coisa de diagnosticar, dizer que a mídia tratou com desprezo, mas, dona, a senhora, para entender uma atitude, uma escolha jornalística feita por um chefe de redação, a senhora tem que entender alguma coisa de jornalismo, tem que saber quais são os critérios, dona. Ora, uma reunião de chefes de Estado jamais é assunto insignificante, em hipótese alguma, mesmo que sejam apenas 2 chefes de Estado.
Sobretudo, se é o chefe do nosso próprio Estado, se é o presidente do nosso próprio país, porra. Como é que é isto? Olha, se o Lula vai assistir um jogo de futebol de várzea no fim de semana, isso é assunto. Agora, se o Lula se reúne com 10 chefes de Estado e mais com os chefes dos movimentos guerrilheiros mais fortes do continente, isto não é assunto? Ora, isso se fosse, vamos dizer, um caso, como a senhora diz, de desprezo, de desatenção, tá certo? Seria o caso para demitir esse chefe de redação. Não é para demitir. Vocês não seriam nem demitidos, seria internado como louco imediatamente. Isso quer dizer que foi ocultação proposital com plena concordância dos donos de jornais. Está ouvindo bem, seu Otávio Frias? Eu estou dizendo aqui, o senhor João Roberto Marinho e os outros sabiam perfeitamente que isso estava sendo ocultado e vocês sabem, sempre souberam a importância do Foro de São Paulo. A hipótese contrária é absolutamente impossível. Só é possível na cabeça de quem não entende nada do que se passa numa redação de jornal como esta senhora Nariz Gelado, a qual um tempo atrás se fazia minha amiga e vai até puxar meu saco, mas eu sei como é que é brasileiro. Começa puxando o saco, depois vê que os outros estão falando mal, a pessoa teme ela mesma. O que ela diz da mídia se aplica a ela mesma. Ela mesma está querendo se limpar, tá certo, perante os esquerdistas, usando a minha pessoa como papel higiênico. Ela está querendo dizer para eles, não, eu não sou exagerado, eu não sou de extrema direita como Olavo de Carvalho, eu sou uma direita moderada, equilibrada, polida, bem educadinha, aquela direita com que vocês sonharam. É isso que você está querendo, mulher. Vê se acorda, porra. Para com essa palhaçada. Tá certo? Não posso dizer para você, seja homem, isso aí não dá. Isso aí, né? Mas, ó, tem um pouco de sentimento de honra. Assina o seu nome embaixo do que você escreve. Se você tem coragem de fazer fofoca a meu respeito, tá certo? De sair se limpando no meu nome, tá certo? Devia ter coragem de assinar o seu nome embaixo e você não tem. Tá certo? Portanto, a sua vida, tá certo? A sua experiência, prova que a situação não é nada do que você está falando. Agora, eu sei que brasileiro não é capaz de associar uma coisa com outra. Ele não é capaz de juntar uma ideia, uma frase bonita que ele inventou, uma frase que ele acha que vai parecer bem educada e polida, tá certo? Com os fatos da própria vida dele. Não é capaz de juntar. O brasileiro é uma mente fragmentária. Tá certo? Ele tem uma ideia aqui, outra ideia ali. A ideia, aliás, o brasileiro produz ideias não para descrever a realidade. Ele não se interessa pela realidade. O brasileiro quer parecer. Por exemplo, ele quer parecer equilibrado. Exatamente como a mídia. A senhora está fazendo a mesma coisa. A senhora está escrevendo tudo aqui para a senhora parecer que a senhora é equilibrada. E não é um maluco que nem o outro, uma maluca, né? Que nem a senhora disse que o Olavo de Carvalho é maluco. É exatamente o que a senhora está fazendo. Mas que palhaçada, que histrionismo, que teatro mais desprezível. Né? E, infelizmente, no Brasil, parece que tudo é assim. Agora, quanto ao que a senhora fala de que o PSDB, né, de que não existe nenhuma articulação entre o PT e o PSDB, veja a notícia que a senhora mesma deu aqui. Né? Olha aqui, mais Estado, mais mercado. É segunda Folha de São Paulo. E hoje o novo slogan tucano. Quer dizer que, note bem, aquele negócio de privatizações, tá certo? Não significa direitismo. Essa privatização foi feita por todo o regime socialista do mundo, porque era uma questão de sobrevivência. Foi feito pela China, dona. Foi feito pelo governo do Fidel Castro, porra. Tá certo? Quer dizer que eles passaram para a direita? Quer dizer, e o nosso PSDB também fez, porque era uma questão de sobrevivência. Tá certo? Não é um problema político. Eles não fizeram privatizações por ser favoráveis ao capitalismo e contra o socialismo. Eles eram socialistas, todos eles são socialistas e continuam tanto quanto sempre foram. Tá certo? A questão é a seguinte, é que o novo socialismo em escala mundial, presta bem atenção, dona, se a senhora lê, tá certo, os escritos, tá certo, dos teóricos comunistas que hoje dominam o mundo, como dominam a opinião comunista no mundo, como Immanuel Wallerstein, esse István Mészáros, etc. Ué, todos eles admitem que tem que ter uma cota de capitalismo. Todos eles admitem. Porque já entenderam que a economia totalmente estatizada é impossível. Por aquela mesma razão já apontada por Ludwig von Mises em 1922. Quando ele disse que numa economia totalmente estatizada não há mercado. Se não há mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, as coisas não têm preço, não é possível cálculo de preço. Se não é possível cálculo de preço, não é possível planejamento. Se não é possível planejamento, não é possível economia planejada, a qual é o socialismo. Portanto, não é possível o socialismo.
Essa dificuldade, é que eles tentaram, até o sujeito que era ministro da Economia da Iugoslávia, o tal do Eduardo Cardelli, tentou contornar mediante jogo de palavras, acabou se revelando que era uma coisa efetiva mesmo. Então, qual é o resultado? Entre a proposta do comunismo, quer dizer, economia totalmente estatizada, e a economia totalmente liberal, os caras fizeram um meio a meio, que é exatamente a economia fascista. Se a senhora procurar um artigo meu que fala disso aí, de uns anos atrás, publicado no Jornal da Tarde, onde eu digo que os caras, todos eles acabaram fechando negócio em torno da economia fascista. O que é a economia fascista? É aquela economia na qual você conserva a liberdade de mercado, mas você mantém a própria atividade capitalista, tá certo, presa numa coleira. Ou seja, você transforma os empresários em empregados do Estado, que é exatamente o que acontece no Brasil, é o que acontece na China e é o que está acontecendo em toda parte. Então, essa fórmula foi inventada por Mussolini e Hitler, tá certo? E está provado que economicamente ela funciona. Só o preço dela é a opressão geral. Mas economicamente, se você faz questão de aumentar a autoridade do Estado, aumentar a intervenção do Estado na economia, vai ter que ser uma intervenção limitada. Tá certo? E a intervenção limitada, tá certo, é exatamente o que dizia o Hitler, deixar o empresariado de joelhos. O empresariado brasileiro já está de joelhos. Nós estamos vivendo economia fascista, a China está vivendo economia fascista, a Venezuela está vivendo economia fascista, e os Estados Unidos, se não acordarem, vão cair na economia fascista, a gente não caindo também. Tá certo? Então, a única diferença do PT e PSDB é essa diferença puramente adjetiva. Tá certo? Ou, como dizia o próprio Fernando Henrique, é apenas uma diferença de, como é que se diz, de interesse político. Nós queremos uns cargos, vocês também querem. Tá certo? Agora, que isso... A senhora não acredita que existe um plano de 30 anos? A senhora é burra mesmo, burra, a senhora é inculta, o seu problema é total incultura. Minha senhora, o movimento comunista faz planos para 60, 70, 80, 100 anos. Sempre fez. É uma coisa banal. Então, olha, o que é a própria obra de Karl Marx, se não um imenso projeto de revolução, tá certo? Que deveria se estender durante muitas décadas? Como que Karl Marx descreve a estatização dos meios de produção? Ele diz que a estatização deve ser feita ao longo de muitas gerações, não pode ser uma coisa abrupta, e deve ser feita através do imposto de renda progressivo. Quer dizer, é da natureza do comunismo fazer esses planos de longo prazo. A senhora se espanta com um plano de 30 anos, mas largue de ser boba, dona. Vai estudar um pouquinho, porra. Simplesmente não é possível ter uma pessoa que tenta discutir comunismo, tá certo? E não tem nem ideia, nem mesmo ideia de que os líderes comunistas fazem há muito tempo planos para muitas décadas depois. A senhora não é que a senhora não sabe o que está falando, a senhora não sabe nem mesmo, vamos dizer, a dimensão do assunto. A senhora ignora tudo. Agora, depois vem discutir aqui se é uma questão de conferir legitimidade a mim. A senhora acha que a senhora pode conferir legitimidade a mim? Em primeiro lugar, como é que uma pessoa anônima pode me conferir legitimidade, dona? Vai lamber sabão. E outra coisa, depois disso não venha me puxar o saco, não. Porque, olha, eu não estou aqui atrás nem de inimigo, nem de admirador. A senhora vai admirar um que esteja mais à sua altura. Tá certo? Eu não preciso de admirador, dona. Eu gosto de ter estudantes, pessoas que estudam. Agora, pessoa para puxar meu saco, tá certo? E depois sair falando mal pelas costas, está cheio. Eu não preciso dessa gente, não preciso da senhora, não. Tá? Até logo, passe bem, muito obrigado. Tem alguém na linha aí, parece. Alô, Olavo? Eu? Aqui é Luiz Guilherme de Campinas, tudo bom? Quem é? Luiz Guilherme de Campinas. Luiz Guilherme, tudo bem? Tudo certo. Diga. Semana retrasada, aqui na Unicamp, teve um evento promovido por uma ONG cristã, Reasons to Believe. E o pessoal os evangélicos aqui da Aliança Pública Universitária trouxeram os caras aí, e eles fizeram 2 palestras focando mais na questão do criacionismo. Aham. E na segunda delas, é informação de segunda mão. Eu recebi essa informação de uma pessoa que eu confio bastante e é verdadeira, imagina. O professor da biologia se levantou e perguntou como é que era possível, numa universidade laica, eles falarem de criacionismo.
Ou seja, chegou a um ponto de absurdo, né? No, como é que é? A questão do só o darwinismo pode ser aceito. E a minha pergunta relativa a isso é a seguinte: o darwinismo não seria, assim como o socialismo, uma cultura? Ou ainda os dois não seriam parte de uma cultura maior, que a gente poderia chamar de modernismo? Sim, o darwinismo sim. Agora vamos deixar claro um ponto. Esta teoria que os camaradas estão combatendo tanto, que se chama o design inteligente, tá certo? Quem inventou a teoria do design inteligente foi Charles Darwin em pessoa. O pessoal discute isso e opõe darwinismo a design inteligente porque não leram A Origem das Espécies. Se lessem, note bem, eu li A Origem das Espécies quando eu tinha 16 para 17 anos. Naquela época eu era darwinista fanático, tá certo? Fazia coleção de desenhos de dinossauros, né? Vivia lendo tudo quanto tinha de negócio de paleontologia, eu adorava essa coisa. Então, nessa época, eu já sabia que no parágrafo final da Origem das Espécies, tá certo? Charles Darwin descreve a evolução animal como sendo o resultado, a materialização de um plano divino, de um plano traçado pela inteligência divina. Ora, se Charles Darwin pode dizer isso, por que os outros também não podem? Agora, note bem. Daí o que os caras dizem? Não, Charles Darwin fez isso só por uma concessão à mentalidade da época. Ele estava disfarçando o seu verdadeiro pensamento. Mas esses mesmos caras que dizem isso, eles próprios tentam provar, por outro lado, que Charles Darwin era um sujeito muito cristão. Então tudo isso aí, quer dizer, é empulhação. Agora, você dizer que na universidade laica são proibidas ideias, proibido qualquer ideia religiosa? Não, o Estado laico é o Estado que não toma posição em matéria de religião, não toma posição nas disputas entre as religiões, nem na disputa entre a religião e o ateísmo, que é também uma forma de crença. Agora, o Estado que proíbe a expressão de ideias religiosas nos seus recintos oficiais, ele não é um Estado laico, ele é um Estado ateístico. Ou é um Estado anticristão, qualquer coisa assim. Quer dizer, isso que está acontecendo faz parte da reforma do vocabulário, a reforma gramsciana do vocabulário. Você usa as mesmas palavras para querer dizer o contrário. Mas, bem, aqui na Constituição Americana, quando eles decidiram que o Estado não teria religião oficial e não se meteria nessas questões, foi para assegurar que todas as tendências religiosas tivessem liberdade de expressão em toda parte, e não para calar a boca delas. Agora, na reforma do vocabulário já inverteram. Então, esse sujeito que disse isso, como numa universidade laica, tá bom, numa universidade laica você não pode pregar o ateísmo, muito menos você pode pregar, tá certo, a extinção da liberdade de expressão religiosa dentro da universidade pública. Então, a resposta para esse sujeito é a seguinte, vai tomar no cu. Mas, mas a gente poderia considerar o darwinismo como uma cultura, assim como o senhor coloca o socialismo também? O darwinismo no sentido que esses cientistas... O darwinismo está devidamente incorporado na ideologia do movimento revolucionário desde as suas origens. Por quê? O evolucionismo surge, em primeiro lugar, como uma doutrina esotérica, tá certo? Inventada no corpo de uma organização esotérica, cujo nome eu esqueci agora, inventado pelo avô de Charles Darwin, Erasmus Darwin. Depois disso, ela se transforma numa ideologia político-social com Herbert Spencer. Aparece como evolucionismo social. Só depois disso, Charles Darwin, influenciado por Herbert Spencer e pelo próprio avô, resolve fazer daquela ideologia uma teoria biológica. Então, quer dizer, o darwinismo, ele faz parte do movimento revolucionário. Ele não é uma teoria biológica que depois virou ideologia. Não, era uma ideologia que depois virou uma teoria, a qual foi dada depois uma versão biológica, tá certo? Agora, se você quer saber a minha opinião a respeito, eu não sei se existiu evolução animal ou não. Eu já estudei muita coisa disso, eu não chego a conclusão nenhuma. Eu não sei se o fato da evolução aconteceu ou não. O que eu sei é que, como teoria, o evolucionismo não vale um peido. Tá certo? É uma coisa totalmente mal construída, por vezes autocontraditória, outras vezes tautológica, entendeu? Que você não está dizendo nada, tá certo? E que pretende se impingir ao público mediante as suas versões mais contraditórias. Se você leu Charles Darwin, tá certo? Na versão
primeira do evolucionismo, no evolucionismo nada acontece por acaso. Está tudo, vamos dizer, previsto por leis naturais férreas. Passados 100 anos já aparece outra versão mais recente, né, que diz que, ao contrário, acontece tudo por acaso, é tudo por uma combinatória totalmente fortuita. Ora, como é que os caras querem nos impingir que essas duas teorias opostas são a mesma teoria? Uma teoria não pode alegar em seu favor argumentos absolutamente contraditórios. Agora, eu não conheço um único evolucionista que tente resolver esse pequeno problema de lógica que tem lá dentro. Aliás, falar de lógica com esses caras é até perda de tempo. Quer dizer, porque isso aí, vamos dizer, em geral, o evolucionista ele precisa acreditar naquilo, ele necessita desesperadamente acreditar nisso. E vou te dizer por quê. Porque a perspectiva religiosa, a perspectiva, vamos dizer, de uma vida além da vida biológica, a perspectiva da existência de um Deus, de um céu e de inferno, é aterrorizante para essas pessoas. É o terror pânico, tá certo? De que seja preciso um dia se confrontar com uma realidade eterna, tá certo? E correr o risco de uma danação eterna. Eles têm medo disso. Então eles querem exorcizar essa coisa. Tá certo? Ora, a existência de uma vida após a morte, eu acho que é um dos fatos mais bem comprovados da história humana, que existem tantos e tantos e tantos e tantos e tantos depoimentos de pessoas que estiveram clinicamente mortas e cuja experiência pós-mortem é exatamente igual. Existem testes, talvez seja esse o material mais abundante que existe em todas as civilizações. Ou seja, algo após a morte alguma coisa acontece, não sabemos exatamente o que é. Os teólogos podem divergir quanto à natureza dessa vida após a morte, mas eu acho que como um fato não como negá-lo. E é justamente isso que aterroriza essas pessoas. E depois ainda vem com essa história de que não, os negros inventaram a religião para se consolar. Tá certo? Porque a religião lhes dá tranquilidade. Eu não vejo qual é a tranquilidade que você pode ter dentro da perspectiva de você ir para o inferno. Quando Cristo diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, olha, ele está anunciando um destino terrorífico para a maior parte das pessoas. Não vejo que tranquilidade, que consolo as pessoas vão obter disso. O que o cristianismo está dizendo é que existe uma chance, e essa chance é pequena. Tá certo? É como passar por um buraco de agulha. Tá certo? Do mesmo modo acontece em outras religiões, onde a perspectiva da vida pós-morte é descrita até em formas mais aterrorizantes. Então, na verdade, o que é um consolo é o ateísmo, porque o ateísmo desativa a sua imaginação espiritual. Você não tem que pensar mais além desse círculo, desse horizonte restrito da vida terrestre que está acessível aos seus olhos. É como se o resto não existisse. Né? Quer dizer, é como se a visão humana ela tivesse a capacidade de alcançar todo o universo existente. Para além disso, não existe nada mais. O que é uma coisa, vamos dizer, intrinsecamente absurda. Né? Então, quer dizer, como a imaginação espiritual leva o sujeito até dimensões que são, por vezes, aterrorizantes, o nego se anestesia de vir ateu, não penso mais nada disso, não existe nada disso. Seria bom para ele se não existisse. Agora, que o darwinismo é uma cultura, não digo que ele por si mesmo seja uma cultura, mas ele é um elemento da cultura revolucionária. Entendi. Muito obrigado, Olavo. Obrigado a você pela pergunta. O senhor viu a declaração do autor Aguinaldo Silva? Eu vi, diz que o pessoal está caindo de pau em cima dele, estão perseguindo agora ele, porque ele já não está idealizando aí o MST. Mas ele falou ele estava falando que da ditadura, né, que ele foi levemente perseguido, mas ele falou, mas hoje é pior. E a declaração dele é a seguinte, é que na época os militares até podiam impor arbitrariamente sua vontade, mas pelo menos não eram fundamentalistas. Não achavam que tinham a missão divina de reorganizar e assim salvar o mundo. Olha, isso é uma pura verdade. Eu estou dizendo para você que hoje existe mais opressão sobre as opiniões divergentes do que havia na tempo da ditadura. Eu sei porque eu estava lá, Veja, eu trabalhava no Jornal da Tarde, que era o jornal mais policiado e mais visado. Tinha um sensor na portaria para cortar nossas matérias. Metade do que eu escrevia era jogado no lixo, porque eu trabalhava também na editoria de política, tá certo?
Muitas vezes eu escrevia ali notícias que eram proibidas, eu sabia, era escrever e saber que não ia sair nada. Tá certo? Quer dizer, no dia seguinte saía ali uma receita de bolo. A gente até brincava com isso. Uma vez tinha uma notícia lá que era sobre o governador Laudo Natel, né? E daí foi até o Carlinhos Brickman. O Carlinhos Brickman escreveu a notícia e cortaram a notícia e mandaram botar a receita no lugar. Eles preencheram o espaço com receita. Daí ele fez uma receita assim, Lauto Pastel. Né? Não é que a humanidade ficou sabendo que a notícia era sobre o Laudo Natel. E era assim, a gente ria. Mas ali havia a censura explícita. E não era tanta censura assim. Quer dizer, algumas notícias que eles achavam que podia, vamos dizer, ajudar os terroristas, eles vetavam. Mas não havia nenhuma tentativa de orientar a opinião dos jornais. A opinião era livre. As sessões de opinião eram verdadeiramente livres. O que eles vetavam eram notícias, presta atenção. Eles não vetavam ideias. Artigos assinados, por exemplo, vetados, era uma absoluta raridade. Agora, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu estava, já não trabalhava lá, trabalhava no Diário Popular. Né? Houve um assalto a uma loja de armas e aquela notícia estava proibida. Porque eles não queriam que noticiassem antes que eles soubessem exatamente quem foi. Né? E eu, na hora, esqueci. Estava distraído. O editor da página tinha ficado doente e ele me botou para editar a página. Então eu que decidi, o que estava de manchete. Eu já taquei logo o assalto à loja de armas de manchete. Né? É claro que o jornal foi apreendido. Né? Mas era assim, eram notícias que eram consideradas estrategicamente importantes, eles vetavam essas coisas. Tá certo? E eu sei que quando eu cheguei no jornal, no dia seguinte eu cheguei meio tarde, o coitado do editor já tinha sido levado para a delegacia, interrogado, e eu tinha arrumado uma encrenca para ele. Mas não dava nada, chamava lá, fazia interrogação e mandava perguntar por que você fez isso. Né? E mandava para casa, tá certo? Ninguém foi preso por causa de atividade jornalística. Isso é pura mentira, isso nunca aconteceu. O que às vezes era preso um jornalista, mas porque estava metido na guerrilha. O cara foi preso um jornalista. Não, foi preso um terrorista que também era jornalista. Aí sim. Né? E uma vez até, de vez em quando prendiam alguém por engano. Eu lembro que tinha um sujeito lá, um velho diagramador chamado Antônio, não sei o que, Freitas. Era muito amigo meu. Era um sujeito extravagante. Né? Era um tipo, como é que se diz? Um tipo cômico, né? Porque tinha umas ideias muito esquisitas, inclusive tinha umas ideias a respeito da própria diagramação do jornal, ele tinha umas ideias que ele gostava de fazer, queria fazer um negócio escandaloso, cheio de sangue na página, né? E aquilo já não estava mais na moda, estava na moda do jornalismo, entre aspas, comedido de hoje. Eu prefiro o antigo, escandaloso mesmo, era mais bonito. Mas o Freitas tinha essa coisa, e ele tinha sido diretor no Jornal Comunista na década de 30, né? E o nome dele estava lá na lista, então, de vez em quando, prendiam Antônio Pinto de Freitas, né? Daí diz, mas você é aquele mesmo de 1930? Então vai para casa. Tá? Era isso que acontecia. Tá? Agora, o Brasil, durante os 20 anos de ditadura, teve 2.000 presos políticos, isso foi o máximo. O que é 2.000? Cuba chegou a ter 100.000 simultaneamente. Cuba, com a população 6 ou 7 vezes menor que a do Brasil, teve 100.000 prisioneiros políticos ao mesmo tempo. E era tortura o tempo todo, gente que morre de tortura lá até hoje. E ninguém fala coisa nenhuma. Então, quer dizer, esse pessoal Outra coisa, todo este ódio que o pessoal tem da ditadura foi por causa do seguinte. Na Revolução, o golpe 31 de março, ninguém morreu. Não se deu tiro, não aconteceu nada. Acontece que pela esquerda se espalhou pânico. Todo mundo dizia, os direitistas vêm, vão matar todo mundo, vai ser a noite de São Bartolomeu. Todos os líderes saíram correndo para dentro das embaixadas. Nós, que éramos estudantes, saíamos às vezes procurando orientação, cadê os chefes? Os chefes tinham sumido. Então aquele show de covardia deixou os camaradas absolutamente complexados por 40 anos pela frente. Então eles ficam querendo bancar o herói. Agora, me diga, que heroísmo existe em você esconder uma bomba dentro do aeroporto, tá certo? E sair para ver aquele de longe? Que valentia existe em você ficar esperando o capitão Chandler sair de casa, despedindo da mulher do filho, e você fazer a tocaia para o sujeito e matá-lo? Que valentia existe em você entrar dentro de um banco e você aterrorizar a coitada da mulherzinha que está lá na caixa? Dá o dinheiro aí. Não tem valentia nenhuma, porra. Esses caras estão um bando de cagões. Sempre foram. Agora,
um cagão enraivecido, um cagão ressentido, é capaz de fazer muita violência. Então, o Aguinaldo Silva tem toda a razão. Agora o negócio está pior do que antes. O que me surpreendeu foi ele entrar em consonância com o senhor, com o Reinaldo Azevedo, dizendo que esses caras acham que eles têm o direito de fazer tudo porque eles têm uma missão divina de reorganizar e salvar o mundo. Você vê que não é uma questão de posição política, isso é uma questão estritamente objetiva. Estritamente objetiva. Eu não escrevo meus artigos para dar opinião. Cada coisa que eu escrevo em artigo é apenas resumo de coisas que em outro lugar, às vezes em textos mais compridos ou em conferências, tal, eu já expus meticulosamente, com todas as provas, com todos os documentos. Claro que eu posso errar como qualquer um. Mas esse negócio de dar opinião, isso é uma bobagem, tá entendendo? O que a gente tenta é fazer uma análise objetiva do que está acontecendo. E mais dia, menos dia, por mais esquerdista que seja, se ele não for totalmente comunista, e ser corrompido, porque você acaba colocando a opinião do partido acima da sua, se ainda tiver, vamos dizer, um pouco de consciência, um pouco de hombridade, um pouco de honestidade, como o Aguinaldo Silva sem dúvida tem, vai ter que reconhecer a verdade. Esses caras, eles são a incorporação da mente revolucionária. O que é a mente revolucionária? Vou definir de novo. A mente revolucionária consiste em você inventar um futuro hipotético maravilhoso, tá certo? E, em nome desse futuro hipotético maravilhoso, você ser dispensado de todas as leis morais, das obrigações legais e morais a partir desse momento. Quer dizer, você pode tudo porque você é o representante do futuro. Como é que a gente sabe que você é o representante do futuro? É só porque você disse. Então, a mentalidade revolucionária é a autoridade autoconferida de um futuro hipotético. Isso é uma estrutura de pensamento, não é um conteúdo ideológico. Onde você observar essa estrutura, você verá que está lá presente a mentalidade revolucionária. Agora, para te dar um exemplo, mostrar como as coisas são diferentes. Aqui nos Estados Unidos teve a Guerra da Independência, a Revolução. Os revolucionários, Founding Fathers, eles imaginaram uma sociedade melhor para o futuro, uma sociedade cristã. Em nome dessa sociedade, eles se desobrigaram das obrigações cristãs, das leis cristãs, ao contrário. Isso significa que a estrutura de pensamento deles não era revolucionária. Levou o nome de revolução por uma questão de convenção. Mas a Revolução Americana não faz parte do ciclo revolucionário moderno. Ela é uma coisa completamente diferente. Agora, onde existe essa ideia, vamos dizer, do futuro brilhante, em nome do qual você tem direito de fazer isto ou aquilo, você tem direito de matar, você tem direito de mentir, você tem direito de trapacear, você tem direito de roubar, tá certo? Sempre em nome do futuro. Isto é a mentalidade revolucionária. Onde você vê isso, você está vendo um bandido, um assassino, um canalha. Nenhum ser humano decente pode pensar assim. Se você quer uma sociedade melhor, você tem a obrigação de agir melhor desde agora. Agora, não é fazer como aqueles vagabundos tipo Bertolt Brecht, mentir em favor da verdade. Como é que é possível isso, porra? Se você está falando da verdade, você quer a verdade, você tem que praticá-la. Se você quer a liberdade, você tem que reconhecer a liberdade do outro desde agora. Mostra para mim onde foi que eu tentei tapar a boca, tentei impedir que um comunista falasse, que um esquerdista falasse, como eles fazem comigo o tempo todo. Como fizeram na Bienal do Livro de 98, meu debate com o João Pedro Stedley. O que eles tentavam não era discutir comigo, era tampar minha boca, gritar para não me deixar falar. Quando que eu fiz isto? E eu que sou extremista, ora, vamos pra puta que os pariu. Vamos lá. Muito obrigado, Olavo. Boa noite. Eu. Tem mais gente aí na linha, vamos lá. Alô? Sim. Oi, Olavo, é Alex, tudo bem? Alex, tudo bem? Oi, Olavo, eu estou ligando para agradecer o espaço que você deu no seu programa na semana passada para ajudar a divulgar aquele trabalho da Epoch Times sobre aquele documentário não fiz mais da China comunista. Eu tô vendo os horrores que esse pessoal da Falun Gong está passando na China. Aqui eles, vamos dizer, o pessoal, todo mundo que é oprimido no seu país vem aqui para os Estados Unidos, né? Então está cheio de chinês aqui. Eles fazem de vez em quando manifestações, distribuem o jornal Epoch Times, que tem muita informação interessante.
E eu não acho que isso seja uma seita no sentido, como é que diz, maligno, manipulatório, de maneira alguma, não vejo nada disso ali. Tá certo? Não. E mesmo que fosse, né? Se eles tivessem doutrinas esquisitas, se eles têm, né, o culto da banana celeste, se tivessem, qual é o problema? Que direito que tem, que governo que tem o direito de prender e matar os caras por causa disso? Nenhum. Então, Olavo, eu queria agradecer isso que você ajudou a divulgar, e eu estou sempre em contato com os jornalistas da NTD-TV, que são responsáveis em divulgar esse documentário, assim como o livro, e a gente está tentando organizar, muito difícil, tentando organizar uma palestra e exposição pública desse documentário no Brasil, para dezembro agora. No Brasil, você vê, nem os atentados, morticínio feito pelas Farc, eles noticiam. Você nunca vê uma notícia, olha, a Farc matou tantos. Toda semana a Farc está matando gente, nunca sai no Brasil. Por quê? A Farc é amiguinha do presidente. Exatamente. Então, do mesmo modo que eles esconderam o Foro de São Paulo, esconde até a Farc, porra. E esse assunto de falar da China comunista também incomoda muito. Também não pode, porque está chovendo dinheiro chinês lá, porra. Eles sabem que a perseguição não se estende só a Falun Gong, tem padres, a igreja cristã... E o que eles fazem no Tibete, que já mataram 1 milhão de tibetanos? Em Lhasa tem mais soldados chineses do que tibetano nativo, porra. E ninguém fala nada. Não, recentemente o Partido Comunista ele entrou no meio de uma questão que a Igreja Católica escolheu um bispo, acho que foi em agosto, e Mas eu comecei a falar, não, esse bispo não pode ter outro. Não pode ter bispo aqui, não pode. Eles não deixaram um bispo que foi eleito, reconhecido pelo Vaticano. Então a perseguição lá, a igreja... Não, lá quem manda na igreja são os generais, o Papa não apita nada. Ele fazer a mesma coisa no Brasil. E peraí, tem 3 pessoas na fila para falar, Alex, então abrevia aí a sua mensagem. Legal, Olavo. Eu queria só estender isso daí, depois eu gostaria de poder te mandar algumas coisas que eu recebi. Mande para o e-mail olavo@olavodecarvalho.org. Legal, Olavo. Muito obrigado, viu? Obrigado eu. Um abração. Vamos ver quem mais está na linha. Vamos lá. Alô? 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 Bom, então enquanto caiu a ligação aqui. Então liga outra aí, vamos lá. Alô, Olavo, é o seguinte, eu vi aí você falando aí sobre a China. Quem está falando? É Alexandre. Oi, Alexandre. É Alex aqui de Miami. É o seguinte, Outro Olavo, Alex. Tudo bem, Alex? É o seguinte, a respeito da negócio da China, a minha esposa, ela tinha negócio na China e ela falava lá que o pessoal que depois da tomada da China comunista. Alô? E ela falou que todas as que eram do Congo, que eles tinham os negócios, né? Então escreveram aqui num jornal aqui nos Estados Unidos, falando que eles têm 100 empresários milionários lá na Hong Kong, falando bem da China, né, do regime. Mas é uma pura mentira, porque na verdade eles tomaram todas as empresas, o dinheiro, todos daqueles empresários que eram de Hong Kong, que era da colônia inglesa, e agora, é claro, né, pegaram aquilo de graça e usa os escravos, né, chineses. Lá é trabalho escravo mesmo, trabalho escravo mesmo. Né? Tem que ficar rico mesmo. E a outra questão que eu estava querendo saber de você, eu vi você falando, por que não fizeram impeachment do Mula? Porque ele teve encontros clandestinos com a Farc, essa guerrilha. Mas é o negócio, ninguém usou isso. Até que os caras que queriam fazer impeachment, eles parecem que vão passar a mão na cabeça do cara. Quer fazer impeachment porque o ministro dele roubou não sei o quê. Que é isso, porra? Quer dizer, o cara está confessando que teve esses encontros clandestinos. Isso é crime de responsabilidade? Ninguém lá tem... Um não tem culhão, outros são burros demais, que nem essa dona Nariz Gelado, para entender, tá certo? Que essas coisas não acontecem por acaso. Ela acha que não tem plano nenhum, foi tudo assim espontaneamente. Saiu que nem um peido, tá entendendo? Porque o Brasil ou sem burro, ou você não tem culhão, ou está vendido, ou é a favor dessa porra toda. Agora, os caras que têm alguma capacidade, que perseguem, são pessoas que não têm poder, estão fora da mídia, estão fora da política. Eu mesmo, rapaz,
faço esse programinha aqui, tem minhas colunas, e olhe lá. E mesmo isso eles já acham ruim demais. Eu sei, tem uma coluna semanal, é um abuso, não pode ter. Estão fazendo o diabo para calar minha boca faz tempo. Mas eu queria saber de você, depois eu vou mandar um e-mail para você, eu queria comunicar com você, saber de você quais são as provas concretas, assim, de documentos legais Discurso dele. que teria para provar discurso isso. dele, ele é réu confesso. Discurso de 2 de julho de confessou, 2005. Está no site do governo. Procure o meu artigo, na minha página, o artigo Lula, réu confesso, e você vai ver lá o link para o site do governo que transcreve esse discurso dele, feito no Foro de São Paulo, onde ele confessa as atividades clandestinas do Foro de São Paulo. Ele diz, nós criamos aquela estrutura para que nós pudéssemos conversar sem que as pessoas percebessem. Quer dizer, o senhor, como presidente da República, vai lá escondendo a coisa do Congresso, escondendo a opinião pública, e trama ajudar o Hugo Chávez no plebiscito, sem que ninguém saiba. O que é? Esse é um tremendo crime de responsabilidade. Ele é um crime. Meu Deus do céu. Não sou eu, tá vendo, dona Marisa? Eu não estou exagerando merda nenhuma. Quem exagera é a senhora, exagera do direito de burrice. Tá certo? Porque você ser inteligente e ter conhecimento no Brasil virou extrema-direita. Né? Passou de QI 92, você já é de extrema-direita, porra. Agora, Alex, tem mais 2 pessoas na fila e eu tenho mais só 3 minutos. Ok. Obrigadão. Tchau. Vamos lá. Quem é? Alô? Alô, diga rápido. É André aqui de Porto Alegre. Só é uma pergunta rapidinha sobre o Robert Spencer. Ele escreve no site do David Horowitz, lá da Front Page Mag. Sim, Robert Spencer, é um autor muito interessante. Eu queria que o senhor desse porque ele é um pouco radical, assim, sobre o Islã, que a paz islâmica é quando tiver a Sharia no mundo inteiro, e que o Islã é uma religião intrinsecamente complicada, etc. Só que o senhor comentasse sobre isso aí. Olha, no Islã cabe tudo, rapaz. Tem essa corrente e tem outras correntes que são completamente diferentes. O que eu acho foi o seguinte, que há mais de 50 anos houve uma interferência profunda e de longuíssimo prazo da KGB dentro do Islã. Eu escrevi sobre isso na semana passada no Diário do Comércio. Tá certo? Se você procurar, você vai achar isso lá e estou citando vários estudos sobre isso. É um fato que já é conhecido há bastante tempo. Você vê aqui o chefe da inteligência romena no tempo do comunismo, Ion Mihai Pachepa, ele disse, nós treinamos o Yasser Arafat, e assim como outros. Tá? Então, eu acho que eles pegaram as tendências mais radicais potenciais do Islã e trataram de fortalecer isso aí. E esse pessoal acabou encobrindo as outras tendências, entendeu? Uhum. Mas eu acho que o Islã, ele em si mesmo, ele não é revolucionário. Olha, eu sei disso, olha, presta atenção. Eu escrevi um livro sobre a história das origens islâmicas. Esse livro, embora não seja um livro islâmico, foi premiado pela Universidade de Al-Azhar na Arábia Saudita. Tá certo? Até eles foram muito simpáticos, eles disseram, olha, no regulamento do concurso, a gente dizia que ia publicar o livro. Como o seu livro não é islâmico, nós não podemos publicar, nós te damos o equivalente em dinheiro. Eu falei, melhor ainda. Tá certo? Daí eu aproveitei o dinheiro para fazer uma viagem que eu queria fazer. Isso foi em 86, 87. Então estou falando como alguém que conhece o assunto. O Islã, na origem, não é revolucionário de maneira alguma. Se você pegar a minha definição de revolucionário, você vai ver que o Islã não se encaixa. Agora, dentro dele existe um potencial que pode ser explorado no sentido revolucionário. E isso foi feito sistematicamente pela KGB, mas começaram mais de meio século atrás. Porque, embora essa dona nariz gelada não imagine, pensar plano para 50, 80 anos depois é normal no comunismo. Tá certo? Você não vai fazer uma organização do tamanho da KGB para fazer plano para a semana que vem, que nem se faz no Brasil. Ora, porra! Né? Então, essa longa transformação do Islã em força revolucionária foi um empreendimento da KGB. É incalculável a quantidade de recursos e de pessoas que eles utilizaram para isso. Tá certo? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente, vendo de fora, né, vendo a mudança do Islã, você vai achar que aquilo é um potencial revolucionário do próprio Islã, é só porque você não conhece o outro lado da história, você não sabe a história da KGB. Então tem que juntar uma coisa com a outra. Eu sei que é difícil, porque só a história do Islã por si já é complicadíssima. Porque Agora, juntar esses dois fatores, a história do comunismo já é um bicho de 7 cabeças.
né? Dá para lotar várias bibliotecas do Congresso, a história do comunismo, né? Só a KGB tinha 10 bilhões de dossiês lá dentro, tá entendendo? Ninguém nunca vai ler aquilo tudo, né? E quando abre um pouquinho, abre um pedacinho da gaveta, você já é inundado, tempestade de documentos, né? Mas, se a pessoa quer fazer história, tá vendo, dona Angela? História se faz com documento, viu, dona? É assim que tem que fazer, tá? Eu acho que essa parte da KGB é ignorada, então tem muita coisa que passa por islâmica, mas você vai ver, não é não. Que o Spencer escreveu um livro sobre Muhammad também. Não sei se o senhor conhece esse livro. Sim, aqueles hadiths do Muhammad podem ter aquela interpretação que o Robert Spencer dá e que muita gente dentro do Islã dá, mas pode ter outra também. Uhum. Você está entendendo? Quer dizer, não é uma coisa unívoca. Certo. Você não pode dizer o Islã em bloco assim, não dá para dizer isso. Uhum. Você está entendendo? Porque sabe, todo texto religioso é um texto, como é que diz? É num estilo que se chama querigma. Querigma é uma mistura de poético e retórico. Tá certo? E, então, às vezes os sentidos, tem vários sentidos que se superpõem. E uma escola teológica enfatiza um, outra enfatiza o outro. Então não dá para você fazer diagnóstico em bloco do Islã. Eu acho que o Spencer ele faz isso mais por um efeito retórico, para alertar os caras de que existe o perigo islâmico atualmente, existe de fato, ele se transformar num perigo, tá certo? Mas eu creio que historicamente isso não é totalmente exato. Mas note bem, no momento isso é mais uma questão acadêmica, porque veja, desde o 11 de setembro até hoje, sabe quantas pessoas terroristas islâmicos mataram no mundo? 60 mil. Nenhum jornal brasileiro dá isso. Agora, nos Estados Unidos, quantas mataram desde o 11 de setembro? Nenhum. E note bem, o pessoal ainda fala mal do George Bush. Eu também falo por outros motivos. Mas nessa coisa da segurança, ele fez tudo certinho. Ele protegeu o país. Não há mais atentados terroristas aqui dentro. Não houve nenhum durante esse período. Ao passo que houve em toda parte. Na Europa, na Ásia, na África, todo lugar estão matando já. Mataram 60 mil já. Ninguém fala coisa, ninguém diz uma palavra sobre isso. Nessa merda de mídia brasileira. Não, é verdade, mas se a pessoa lê o Front Page Mag, lê o site da Daniel Parks, etc., a pessoa tem uma quantidade de informações que realmente a gente vê que não chega nada aqui. Não chega. A gente vai à procura, sai em jornais da Ásia, às vezes sai em jornal americano, sai em jornais da Ásia, sai em jornais da África. Todo mundo está sabendo disso. Agora, o Brasil, rapaz, o Brasil está tampado para o mundo. Notícia não chega aí. É isso aí. Tem mais uma última pessoa. Deixa eu ver se eu consigo atender. Tchau. Tchau, obrigado. Quem mais? Vamos ver se dá mais um aí. Eu acho que nem dá mais aqui. Vamos. Alô? Alô? Quem está na linha? Eu acho que caiu a ligação. Então, caiu, não dá mais tempo. Eu só queria contar uma coisa aqui para vocês. Todo mundo está falando esse negócio de torturas em Guantánamo, torturas em Abu Ghraib, etc, etc. Tudo por causa de um memorando, tá certo? Da CIA, que permitiu o uso de técnicas agressivas no interrogatório de terroristas. Agora é que eu fui ver a porra do memorando, e é o seguinte, note bem, o tratamento agressivo que é permitido é exatamente aquele que se dá a soldados em treinamento militar. Não pode passar disto. Você chamar isso de tortura é ser muito filha da puta. Você está entendendo? Aí é que tá. Então, era assim, por exemplo, você dá um tapa no sujeito. Ou você colocá-lo sob situação de estar muito frio, ou muito calor, privação de sono. Isso aí tudo, vamos dizer, são coisas que um soldado em treinamento militar passa por isso. Então, o modelo da privação imposta ao soldado em treinamento militar, ao soldado americano em treinamento militar, é o que dá o limite do maus tratos admissíveis. Isso não é tortura de maneira alguma. Todo mundo está falando de tortura. Isso é tudo um bando de farsantes. Então com essa notícia, acabou o nosso tempo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Tinha mais tempo? Não tem mais tempo. Eu sei, mas o pessoal está bombando. Então o programa está bombando.